duas reações apaixonadas, né? De um lado, o profeta Samuel, que amava de paixão o rei Saul. Porque se o profeta Samuel ficou frustrado ao ver o povo de Israel rejeitando Deus e escolhendo um rei, o fato de o profeta ver Deus escolhendo Saul de forma tão sobrenatural, de forma tão entumecida da presença do Espírito, né? Encontrando as jumentas do pai, o Saul ficando cheio do Espírito na casa dos profetas, o Israel todo aclamando o rei ao ver os sinais do Senhor na vida dele, apesar de alguns o desprezarem. Enfim, muitas coisas que ele vinha contemplando, que vinham da mão do Senhor sobre a vida de Saul, o fez apaixonar-se pelo Saul como alguém ungido por Deus, como alguém que saiu do projeto do Senhor, apesar desse projeto do Senhor coincidir com o desejo idólatra do povo, conforme vocês podem ver nos vídeos anteriores a este. De outro lado, nós temos aqui a empolgação de Deus, quando Deus fala assim: ah, Samuel, vai ficar choromingando por causa de Saul até quando? Bota um azeite aí, que eu vou mostrar para você um rei que eu encontrei em Israel. Você tem aí a empolgação do profeta Samuel com Saul, ungido do Senhor, e a empolgação do Senhor com o rei que ele separou, que ele falou: me provi de um rei, ou seja, Deus empolgado ao encontrar o menino Davi. Claro que nós temos aí, a gente pode ter aí um estilo poético, a gente tem aí um antropopatismo, porque a mensagem de Deus para os seres humanos, ela também vai perpassar pela intencionalidade humana. Temos aqui então essas duas percepções. Um Samuel que amava o rei Saul e um Deus que estava empolgado com a sua obra na vida do rei Davi, que ainda nem sabia que seria rei. Porque Deus chega e fala assim: olha, até quando você vai ficar com pena de Saul? É uma pergunta que Deus faz com você, né? Até quando você vai ficar apegado ao passado? Até quando você não vai conseguir ver o que está à sua frente? Deus pergunta a Samuel: você vai ficar se apegando a Saul até quando? Sendo que eu já o rejeitei para que fosse rei em Israel. Porque a rejeição de Deus em relação a Saul não tinha nada a ver com a sua salvação pessoal, mas que ele permanecesse rei em Israel, porque na verdade Deus não abriu mão da vocação que ele deu a Saul, apesar da idolatria do povo. Saul reinou até os dias que ele tinha de reinar. O problema é que o Samuel ficou tão empolgado com o homem que Deus preparou, que junto com a frustração dele de ver que o povo estava agindo de maneira idolátrica, ele acabou idolatrizando o chamado lindo que ele viu nascendo na vida de Samuel. E quantas vezes eu e você já agimos assim, né? Eu já agi muito assim. Quanta gente que eu amei, em quem eu apostei, em quem eu dei tudo de mim, em quem eu investi, porque eu falava assim: puxa, que pessoa maravilhosa, ela merece a salvação. Aí você tem o primeiro passo, que é empolgar-se pela pessoa, que é investir na pessoa, que você começa a dizer: ah não, o Senhor tem que abençoar essa pessoa na palavra, ah, o Senhor tem que dar um ministério a essa pessoa, puxa, essa pessoa é tão sofrida, por que ela não pode pregar o Evangelho? E aí você começa com esse primeiro passo de se compadecer, como Samuel se compadecia de Saul, até você, sem perceber, ir se colocando como Deus na vida da pessoa. Porque agora você começa a dizer: ah, Senhor, se o Senhor não abençoar essa pessoa, não tem graça a vida. Era assim que Samuel estava se sentindo em relação a Saul, né? Eu já fiz isso de forma ministerial, já quebrei a cara, já investi em gente que de repente não adiantava, você investe e você se dá mal, porque Deus é Deus, Deus conhece o caráter. Eu sei que qualquer pessoa bem intencionada está propensa a cair nisso, de repente aquele amigo que você valoriza, mas ele é só tropeço na sua vida. Ou de repente é como o moço do Eliseu, que ficou leproso, mas o Eliseu não desistiu dele, o Eliseu andava com aquele saco de pancada nas costas, né? Ou de repente é até um Judas em quem Jesus confiou a bolsa, ele recolhia as ofertas, o sustento dos apóstolos, Jesus confiou nele e não tinha jeito, ele era traidor, mau caráter, até que ele só teve alguma transformação quando ele, endemoninhado, porque João vai dizer que o diabo entrou em Judas na hora que Jesus deu um bocado para o Judas, e aí endemoniado ele vai e vende Jesus, mas na hora que o demônio sai dele, ele enlouquece de vergonha e se mata.
Mas esse é assunto para um outro tipo de abordagem, um outro vídeo. Né? Eu estou dizendo que a gente leva as últimas consequências no pior sentido essa palavra de que Jesus veio buscar e salvar o perdido. A gente acaba querendo bancar o Jesus na vida de certos perdidos. Perdidos existenciais. Tem gente que não nasceu para ter as coisas boas que você quer dar a essas pessoas. Daí Jesus também dizer, não lance as vossas pérolas aos porcos, não é nada contra o porco e nem é degenerecendo a pessoa, mas é dizendo que às vezes o que você quer oferecer não é para essa pessoa. Tem hora que você tem que fazer como Abraão, que deixou o seu servo lá na base do monte e subiu sozinho com Isaac, porque o papo era entre Abraão, Isaac e Deus, e mais ninguém. Mas a gente fica querendo trazer sacolas de pesos a mais, sacolas de pedras toscas a mais, além do fardo que a gente precisa carregar na caminhada com Deus. E aí Samuel teve que entender, Samuel, larga disso e vem cá. Vem cá porque disse o Senhor. Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. É Deus dizendo para você, olha, tem tanta coisa legal que eu preciso fazer na sua vida. Essa pessoa que você tanto ama, essa alma que tanto você quer salvar, deixa ela comigo. Você não confia no meu amor? Deixa essa pessoa comigo, eu sei da realidade, eu sei das personalidades, eu sei das perversidades que não serão transformadas com seu amorismo, que é aquele amor que quer ser maior do que o amor de Deus. Quanto a você, segue-me, porque eu já me provi de alguém. Ou seja, Deus tinha um compromisso com o ser humano Saul, que não soube aproveitar. Mas Deus tinha um compromisso também em fazer a sua obra através do profeta Samuel. Então eu deixo para você essa pequena reflexão. Cuidado para não ficar querendo ser Deus na vida das pessoas. E confie no amor de Deus. Quando Deus rejeita como Deus. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele está salvando. Deus é Deus. Tudo que ele faz é cheio de amor. É caracterizado inevitavelmente pelo seu amor. De maneira que quando Deus rejeitou Saul, este era o caminho de salvação do rei Saul, no sentido de não ser rei. Em nenhum momento as escrituras vão falar que Deus rejeitou Saul para ser dele. Deus rejeitou Saul para ser rei em Israel, porque na verdade o reinado de Saul era fugaz, era passageiro mesmo. Deus tinha um compromisso, era com a raiz de Jessé, era com a semente, com o leão da tribo de Judá. Não tinha nem chance de Saul ter uma dinastia em Israel, porque o compromisso com o Senhor, desde as profecias de Jacó, o leito de morte, e Moisés também, era que de Judá ia sair o cetro, o rei eterno. Então é Deus fazendo a sua obra e esperando que eu, Samuel, você e todo mundo que confia nele, confie mesmo. Eu sei que isso é um caminho difícil. É a hora que a gente precisa confiar radicalmente no Senhor. Mas a pergunta do Senhor para você é essa. Por que você está insistindo nessa coisa que eu já disse que não serve mais para você? Foi bom, foi interessante, foi necessário, te deu crescimento, mas acabou. Vem comigo que eu achei uma coisa melhor para você. Achei do ponto de vista da sua percepção, porque já está planejado desde a fundação do mundo, tudo sacrificado no cordeiro imolado antes da fundação do mundo ou no ato da fundação do mundo. Essa é a confiança no amor que a gente precisa ter. E é isso que eu queria falar com você antes da gente entrar nessa questão do Davi sendo encontrado pelo Senhor. A empolgação do Senhor com aquele homem que ele viria a forjar o seu caráter é maravilhoso. Mas Deus sabe o que faz, Deus sabe com quem faz, Deus sabe a quem aceita, Deus sabe a quem rejeita, e eu e você só temos uma obrigação: não fazer leituras humanísticas, moralísticas do caráter eterno de Deus, que é o amor dele. O amor do Senhor deveria constranger os nossos corações em humildade e falar: Ele sabe o que Ele está fazendo. Eu confio nele. Eu jamais abrirei mão dele, ainda que eu tenha ficado quebrantado e chateado como o profeta Samuel. Pense nisso. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.